E aí, será que realmente a Itália é melhor que o Brasil? A verdade que ninguém te contou. Seja muito bem-vindo ao Italizando, mais uma vez comigo mesmo, Lucas Pinheiro. E galera, a pergunta que várias pessoas já me fizeram e eu não sei responder ao 100%. Será que a Itália é realmente melhor que o Brasil? Então, vamos colocar os prós e os contras, e aí quem decide é você. Bom, primeiro de tudo, vamos começar pelo maior medo de todo brasileiro que tem quem mora no Brasil, segurança, né? Então vamos começar com as coisas positivas aqui da Itália. Vamos falar de segurança. Segurança realmente, eu acredito que se pegar todo o país europeu, vai sair muito melhor que no Brasil, né? Tem as questões de roubo, de assassinato, né? Vamos falar assim, pegar mais pesado, né? Mas nessa questão de segurança, realmente, a Itália é melhor que o Brasil. Eu diria, tem lugares, regiões da Itália que se equivalem com muitas cidades do Brasil. Porém, se você pega no geral, realmente é melhor. Se você pega, por exemplo, essa cidade que eu estou aqui na região de Sondrio, é muito tranquila, tranquila até demais. Então, eu quando vou no mercado aqui, não tem ninguém no caixa. Eu tenho que, se eu chego ali, eu preciso pagar, eu tenho que chamar alguém lá que está no açougue ou que está no estoque, fazendo alguma coisa para estar pagando. É um exemplo. Então, tem muita confiança nessa região que eu estou, né? Tem muita confiança e não tem roubo. Então, aí já se equivale a comparar, né? Porque nenhuma cidade no Brasil eu já vi isso, ou já vivenciei isso. Aqui não, aqui se encontra dessas cidades ainda que se salvam nesse meio, nesse mundo já quase perdido. Eu estou com uma colinha aqui, ó, já fazendo, não fazendo sempre propaganda onde eu trabalho, né, o KFC, mas já fazendo. Então, primeira que eu coloquei segurança, depois qualidade dos produtos. Isso acredito não seria muito bem questão de qualidades, mas eu acredito o valor de compra, né? O poder de compra, né? Melhor dizendo, poder de compra. Realmente, aí já é algo que não tem comparação. Poder de compra no Brasil com poder de compra aqui na Itália, ou como toda a Europa, é muito, mas muito melhor que na Itália. No Brasil, se você tem um salário mínimo, você sabe muito bem que você não consegue viver, você não consegue comprar um básico, ou se você tem uma família, você não consegue praticamente sustentar a tua família. Então, poder de compra, que seja na questão de alimentos, de eletrodomésticos, equipamentos, carro, casa, o que for, realmente outro ponto positivo, mas 2-0 já Itália. Agora, terceiro ponto que eu coloco meio a meio, transporte. Pode ser que em certas regiões ou grandes cidades metropolitanas, digamos, da Itália, a questão do transporte é muito melhor que do Brasil. Porém, se você já está numa cidade menor, uma cidade pequena, mais pacata, cara, transporte é triste, viu? Eu mesmo já vivenciei isso, passando algumas cidades pequenas. Acredito que grandes canais, quando você procura informações no YouTube, vai te passar isso também. Se você está numa cidade grande, você não precisa nem de carro, se você não quiser, para se locomover para trabalho, alguma coisa que você consegue se locomover com o trem, com o metrô, com o tram, que se chama aqui, tranquilamente, facilmente. Porém, se você já está numa região mais distante, pacata, é difícil porque tem poucos ônibus, se for em ônibus, trem raramente tem, metrô, então nem se fala. Então eu colocaria meio a meio aí, empatado. Agora o outro ponto muito importante, que é muito bem válido para todos os brasileiros, é a qualidade de vida, né? Já que eu falei do poder de compra, a qualidade de vida aqui na Itália é realmente muito superior do Brasil. Então, eu mesmo que desde de jovem, né? Ainda sou jovem, mas desde jovem, como que trabalhava tudo, juntava meu dinheiro, sempre eu sou daquele tempo que gosta de ter as coisas, de poder ter as coisas, né?
por exemplo, um videogame, um celular bom, roupas, poder passear, tudo que fazer. No Brasil não fazia tanto isso. Eu tinha meu dinheirinho, tinha tudo ali, porém não queria fazer uma extravagância porque sabia que se eu fizesse uma extravagância poderia me faltar, né? Aqui na Itália não. Justamente cada mês que vem eu tenho uma planilha, tudo marcadinho, tudo certinho, mas eu consigo ter aquela extravagância, eu consigo estar querendo comprar aquela coisa que eu gosto, eu consigo estar querendo comprar aquela Nutella que no Brasil custa mais de R$ 50 toda semana, eu consigo estar comprando uma carne, uma picanha, né? Então eu consigo estar comprando um tênis de marca famoso, eu consigo estar comprando um celular bom, eu consigo estar comprando videogame. Então, justamente essas coisas que eu sempre sonhei em ter no Brasil, algumas eu pude ter realmente, outras não, eu consegui estar fazendo aqui na Itália em questões de meses. Então, já falando sempre, poder de compra e qualidade de vida é muito melhor. Bom, essa agora vai para quem gosta de viajar. Quem veio para a Itália, mas gosta de viajar, gosta de conhecer o mundo. Quando que no Brasil você vai pagar, sei lá, vou chutar alto ainda, tá? 120 euros para você ir para Argentina? Ou 120 reais para você ir para Argentina? Ou um pouco mais alto, 300, 500 reais para você para o Uruguai, para o Paraguai, para o Chile, para onde for. Tudo bem, dependendo de onde você está no Brasil, justamente questões de horários, questões de transporte custam mais pela distância, porque o Brasil é imenso, né? Mas se você é do sul ou se você é do norte para ir para uma Venezuela, para uma Colômbia, você consegue imaginar pagar esse valor? Não, né? Bom, aqui na Itália, sim. Você consegue encontrar promoções e passagens para você estar indo daqui da Itália para a França, para a Alemanha, a partir de 27 euros, ou até de menos. Às vezes você encontra promoções que custa 15 euros. Então, coisa absurda, né? Então, para quem gosta de viajar, eu que gosto de viajar, eu que aprendi a gostar de viajar justamente estando aqui, você aproveita a vida, né? Então, para quem gosta, é outro ponto forte, muito que deixa a desejar quem está no Brasil. Porque no Brasil mesmo, você, para pagar passagem de avião para ir para São Paulo, Rio, Curitiba, Rio, você paga, dependendo, se você vai pagar na hora assim, se procura assim na hora, você vai pagar mais de R$ 1.000. Então, aqui não, às vezes você consegue encontrar, mesmo que seja na hora, se não é no período do verão, que é aquele que custa mais, você consegue encontrar muito barato. Então, isso é outra coisa que deixa muito a desejar. O que o Brasil tem de bom? O que o Brasil tem de melhor? Eu posso falar para você que eu nunca imaginaria que eu poderia sentir falta do Brasil como eu venho sentindo ou como eu me senti nos primeiros meses. Justamente, eu tendo o apoio, sendo sido acolhido pela família da minha esposa, né? Que deixa mais leve, né? Essa situação. Porém, eu senti falta de coisas que eu ainda nem vivi no Brasil. Porque realmente o Brasil, os brasileiros têm no sangue, não sei, a felicidade, a alegria, o prazer de conversar, a facilidade, não de fazer amigos, mas de interagir. É outra coisa. O brasileiro é outra coisa. Tanto que aqui, agora que eu estou no norte, o pessoal mais fechado, né? Eles falam muito disso, porque o pessoal aqui é mais fechado, nós brasileiros somos muito alegres, muito felizes, muito sorridentes. E aqui o povo é mais fechadão, não te dão muita bola, são ignorantes. Às vezes não são ignorantes por maldade, mas são o jeito deles. Mas, cara, isso muda. Querendo ou não, se você não vem preparado psicologicamente, você vem sozinho, você saber enfrentar isso, você passa dificuldades, porque isso dá uma diferença, logo de início, uma mudança radical assim. Então esse é um ponto que nós brasileiros ganhamos de goleada. Pessoal, a Itália é famoso pela comida, né? Pelos temperos, pelas pizzas, pelas lasanhas, pelas massas, né? Mas falar para você a real, a comida brasileira é a melhor.
Aqui você vai encontrar a melhor pizza, talvez. A lasanha é melhor. Pero comida brasileira é a melhor. Eu sinto falta pra caramba da comida brasileira. Eu sinto falta daquele feijão, eu sinto falta daquele arroz, eu sinto falta daquele pão francês, eu sinto falta daquele churrasco, daquelas carnes, daquela farofa, daquele pastel, daquele refrigerante Guaraná. Eu sinto falta. Aqui você não tem. O pessoal que é acostumado com a comida daqui é muito boa, realmente muito boa. Peixes, as massas, né, são as especialidades deles. Mas a comida brasileira, para mim, é melhor. Não tem. Não tem que se bata de frente assim. Esse é um outro ponto positivo que eu considero, que eu que sou brasileiro, coloco a comida brasileira como a melhor, sem dúvidas. Outro ponto que eu pensei que a Itália seria melhor do que no Brasil, porém no Brasil é melhor. Atendimento. Isso mesmo. Não falo de atendimento ao SUS, atendimento ao médico, ao hospital, porque todos nós sabemos, se você não tem dinheiro no Brasil, são muitos, não raros, mas muito poucos hospitais, SUS, pronto-socorro, que fazem um atendimento decente. Mas colocar no atendimento em geral, no geral, se você precisa de alguma coisa, o que for, no atendimento, o Brasil é melhor. Aqui, não vou colocar 100%, mas acredito que 80%, 90% do pessoal que fez documentação, pediu processo de burocracia na Itália, sabe que é muito difícil. Aqui os atendimentos em comune é um saco. Porque o pessoal não te atende direito, o pessoal não sabe te informar as coisas, o pessoal às vezes te ignora, o pessoal às vezes fala só por falar, não sabe o que está falando. Lá em Palermo mesmo, o que eu passei de dificuldade para tentar agilizar a questão de documentação do meu casamento, dos meus documentos. Eu ia na comune lá um dia, me informava de uma coisa. No outro dia trazia tudo o que eles me falaram. Não, tá faltando alguma coisa, tá faltando esse documento. Não, não foi isso que eu te falei. Voltavam novamente, sempre com todas as coisas. Não, não era isso. Não, não é assim que faz. Não, me falta esse outro documento. Então, pessoal que não sabe trabalhar. Não sabe te informar, não sabe te atender, não sabe trabalhar. Isso na questão de atendimento aqui na Itália é assim. Então, não só em comune, como na questura, né, que eles falam aqui, é BO. Se você está numa cidade grande e você vai perder bastante tempo. Talvez se você vai numa cidade menor, você consiga mais rápido e um atendimento até melhor. Porém, se você está numa cidade grande, vai fazer esse documento, o pessoal te ignora, te passa o que eles acham, o que eles imaginam. Eu mesmo, quando fui fazer minha carta de identidade, minha carteira de identidade, foi uma senhora da comune e ela simplesmente não sabia usar praticamente o computador para inserir o meu código fiscal no computador. Simplesmente não sabia. Ela teve que pedir para uma outra colega dela ajudar ela. Então, isso que é incrível, porque eu imagino, como no Brasil, você passa por concurso para trabalhar numa comune, para trabalhar numa coisa, você tem que saber, né? Você tem um processo, acredito eu, que o básico daquilo você tem que saber. Mas não, o pessoal não sabe. Além disso, é muito comum você encontrar em comuns, em mercados pequenos, pessoal que tá dentro e tá fumando a cigarreta eletrônica, né? Ou o cigarro até mesmo. Muitos aqui é a cigarreta eletrônica, né? E eles estão nem aí, eles falam com você fumando. Bom, então foi isso, os pontos positivos que eu dei para o Brasil e os pontos negativos que o Brasil tem, como os pontos positivos que a Itália tem, como os pontos negativos que a Itália também tem. Então, normalmente a gente coloca os prós e os contras, vê se realmente vale a pena. Justamente pelo que eu quero para o meu futuro, eu colocarei a Itália. Porém, como eu falei, eu sinto falta do Brasil, eu sinto falta daquela alegria do pessoal, do povo brasileiro, né? Então muitas pessoas não estão dispostas a certas coisas, como outras não. Então, por muitas vezes você acaba vendo pessoal que acabou voltando da Itália
indo para o Brasil, por mais que essas questões na Itália sejam melhor, o pessoal sente mais falta, porque depende muito do processo de adaptação. Tem aqueles que conseguem superar, tem aqueles que não conseguem, não que não consigam, não saibam superar, só que não se adaptaram, né? Podemos falar assim, não se adaptaram com a cultura daquele país, por exemplo. Mas nesse momento eu coloco Itália na frente, porém, como eu falei, eu sou um bom brasileiro e Brasil seria para sempre, né? Quem sabe daqui a uns anos não melhore. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deixem aquele like, se inscrevam-se no canal, deixem seus comentários, suas sugestões, tudo aquilo que eu posso trazer para vocês de melhores. Então, até a próxima e valeu!